relacionamento com Deus. No Salmo 63, no versículo 1, o salmista ele fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Eu não sei qual a sua versão que você está usando. E ele fala: minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Eu não sei se você já fez uma experiência em pegar uma terra árida, uma terra que não vê chuva, não vê água, já há um bom tempo. Hoje eu tive a oportunidade de ir na casa do meu pai. Eles fizeram lá um poço artesiano essa semana, e a quantidade de água que estava lá, assim, dentro de mim eu pensando: nossa, como é maravilhoso. E a profundidade de água ali, parece que 19 metros de água, a profundidade de 25 metros ali para debaixo da terra. Eu falei assim: meu Deus, que quantidade de água. Aí o Pedro foi lá e brincou com a água. Dá vontade de pegar na água. Eu não sei se você tem terra, e lá na sua terra, no seu terreno, no seu sítio, tem água. Cachoeira, água que passa no fundo, e aquilo ali é uma maravilha. Embora a gente veja que essas coisas estão acabando aos poucos. Eu tive a oportunidade um tempo lá no Ipaneminha com os familiares, os nossos parentes, e a quantidade de nascentes que tem lá, no meio das árvores. Um lugar bonito, bem complicado para chegar, mas um lugar bonito. Tem um lugar lá em cima que as pessoas querem lá, alguns amigos nossos querem visitar uma casa lá que vende queijo, uma coisa bonita. E a gente pretende ir lá um dia. Mas eu estou falando de terra. Quando você pega um copo de água e joga numa terra seca, não parece que não jogou nada. Aquilo ali evapora. A água que é caída ali naquela terra, parece que a terra puxa tudo ali e seca rapidinho. Mas uma terra que já é molhada constantemente, já ali, você joga água nela, parece que não fez diferença, né? Parece que continua molhada do mesmo jeito, parece que a terra está úmida, porque a terra está encharcada. Mas uma terra que é árida e você joga água, irmão, a terra ela chupa aquela água toda e continua seco, porque ela está sedenta de água. Eu não sei se você já chegou a Baforida em casa, não sei assim que se fala, mas chega em casa naquele calor, agora não, mas você subiu esse morro aqui, e a gente mora no alto, a gente chega lá suado. Eu não sei se você mora no morro, ou sei lá, chegou do centro ali, na sua casa com a vontade de tomar água, parece que um copo de água não resolve. Aí você vai tomando a água. E quanto mais água você toma, mais sede você sente. E a palavra de hoje é como uma orientação para você, baseado nesse texto que nós lemos em Salmos, no capítulo 63. Porque nós sabemos bem que a qualidade e a nossa extensão do relacionamento com Deus define em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus hoje. Se é baseado na religiosidade. O que eu falo religiosidade? Religião. Essa religião que a gente vem, esse relacionamento com Deus está baseado só no congregar, de esperar só no domingo para cultuar. Isso é religião. De esperar um único dia para tirar esse tempo com Deus. E a gente vai falar sobre 5 coisas aqui nessa noite que a gente precisa ter um relacionamento com Deus diariamente. Se a gente quiser nos aprofundar, nos relacionar, estar mais perto de Deus e receber, assim como esse salmista fala: eu estou sedento pelo Senhor, como terra árida. Será que realmente o nosso relacionamento com Deus está como uma terra árida mesmo? De chegar e tomar um copo d'água, eu não estou satisfeito não, eu quero mais. Ou está baseado só nessas 1h30, 1h30 por semana, e a gente ficar assim fora do templo, e a gente perder esse tempo todo que a gente tem para estar com Deus. Será que a nossa vida está sedenta mesmo por Deus? Porque quando a gente está apaixonado, eu tenho costume de falar assim, em muitas palavras, muitos sermões que eu já preguei aqui, quando a gente está apaixonado, a gente quer ficar perto daquela pessoa que a gente gosta, da pessoa que a gente ama.
A gente quer sair, a gente quer se divertir, a gente quer ir para o shopping, a gente quer morar de frente. Eu não sei se você já teve oportunidade de morar de frente com a pessoa que você ama. Eu tive esse privilégio, né? Sair da casa, mas parece que eu queria ficar mais. Porque a gente fica com a vontade de estar próximo à pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Sim ou não? Amém? Aí quando o marido viaja, a gente passa até mal. Ou quando a esposa sai para fazer alguma coisa e demora 2 dias, fica uma semana. Às vezes tem marido, tem esposa que trabalha fora, o marido, normalmente os maridos trabalham fora, só vem em casa no final de semana. Meu Deus, isso assim, a gente precisa disso, mas é ruim, a gente sente falta, principalmente no frio, né? Para calentar a gente. Amém? Estou falando para os casais, amém? Irmãos, mas algumas coisas definem as nossas áreas. E no ministério não é diferente. Porque no ministério, a extensão e a profundidade do nosso ministério é determinada pela extensão e profundidade do nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente olha assim para o ministério da gente e fala: Senhor, eu estou desanimado, eu estou triste, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou tolerar, eu não sei se vou suportar mais um ano. Porque muitas das vezes o relacionamento que a gente tem com Deus é superficial e a gente vive baseado nas coisas que vão acontecendo em nossa volta, e as coisas acontecem. Mesmo com o relacionamento com Deus, as coisas ruins não deixam de acontecer. Mas através do relacionamento com Deus é que vai determinar se eu estou mais próximo dEle, se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou tendo um relacionamento com Deus, para manter a minha vida com Deus firme. Porque às vezes a gente está no ministério, a gente faz alguma coisa e acha, e a gente planeja tudo na nossa cabeça e acha que vai ser uma coisa assim 100%. Mas muitas vezes não acontece do jeito que a gente planeja. E às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que faz com que a gente fique desanimado. Mas aí que a gente vê que quem tem um relacionamento com Deus nos desmotiva por qualquer coisa, por qualquer palavra, qualquer atitude. Não. E é claro, irmãos, que seria muito errado buscar um relacionamento com Deus apenas interessado no ministério, no relacionamento, ou interessado no ministério, na área ministerial. Se eu vou buscar um relacionamento com o Senhor só porque agora eu sou pastor, não só porque agora eu sou um líder, não só porque agora eles estão agora me convocando, me chamando, dando oportunidade para ser um voluntário na igreja, aí agora eu vou buscar o Senhor. Não é dessa forma. É uma forma errada de buscar a Deus. Ter um relacionamento com Deus só baseado no interesse em alguma coisa. Mas eu tenho falado que as coisas mais importantes da vida de um cristão é conseguir colocar o seu coração no estado de felicidade e satisfação no Senhor. Sabe o que é isso? Mesmo passando por dificuldades, você está satisfeito com o Senhor. Mesmo que as coisas não estão indo bem, eu tenho satisfação no Senhor. Sabe o que é isso? É prazer em orar. Prazer em orar e ler a palavra do Senhor. E o salmista, ele fala aqui, Deus, Tu és um Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Que palavra maravilhosa! Orar ao Senhor, buscar a palavra dele sem interesse, mas por ter essa preocupação, essa busca no Senhor. E o texto lido aqui como base, ele fala sobre fome, ele fala sobre sede, ele fala sobre o desejo, porque o salmista, ele fala sobre a presença de Deus. Eu sinto falta da presença de Deus, eu sinto falta da presença de Deus. Eu queria cultuar aqui todos os dias, porque é gostoso estar aqui com os irmãos, é gostoso estar aqui com a igreja, mas a gente não pode estar aqui todos os dias. Mas a presença de Deus não está somente aqui na igreja, Deus não está aqui só nesse plano de 4 paredes, feito por nós aqui. A gente está construindo um novo templo, para cultuar um novo templo mais amplo, um novo templo melhor. Mas Deus não está preocupado só com aquele ali. A gente pode fazer, a gente pode cultuar, mas Deus está interessado na sua vida. Na sua vida. Deus está interessado no seu relacionamento com Ele.
Deus está interessado no meu relacionamento com Ele, e Ele olha para a gente e fala assim: olha, vocês estão construindo templos, mas será que você tem sede de mim? Será que você está sedento da minha vontade? Será que você está como a terra árida, com a vontade de estar na presença? Olha, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, mas eu estou sedento. Olha, não tem instrumento, não tem vozes, não tem quem sabe cantar, mas tem uma turma ali que está sedenta pela minha presença, e é esses que eu amo. É esses que eu amo. É esses que eu quero. E agora, com certeza, esse relacionamento que Davi tinha com Deus não foi algo feito assim de uma noite para o dia, mas foi construindo. Já tem mais de 10 anos que a gente está na fase de construção da igreja. Em nenhuma residência a gente pega ali e fala assim: agora vai ter uma casa ali, aquela casa aparece. Acontece isso? Vou pegar essa casa, montar ali, com tudo pronto lá dentro. Não, mas vai se construindo aos poucos. Assim é nosso relacionamento com Deus, é aos poucos a gente vai construindo. Esse relacionamento que Davi tinha, melhor, o salmista tinha com Deus, levou o tempo, mas tem que ter um início. Tem que ter um início, tem que ter uma base, tem que ter um princípio. E se eu e você não começarmos agora buscar a presença de Deus, nós nunca vamos terminar, porque não teve um princípio. E se não teve um princípio, não vai ter fim. Mas existe um princípio. Então hoje eu quero falar um pouco mais sobre construir um relacionamento com Deus. E a minha intenção, irmãos, não é colocar uma regra que esses 5 princípios vai determinar que você será bem sucedido no relacionamento com Deus, porque, e muito menos esgotar isso. Mas cada dia a gente vai aprendendo a nos relacionar mais com Deus. E são dicas que têm funcionado na minha vida e pode funcionar na sua. E a primeira dica: desejar pelo relacionamento com Deus. Você deseja um relacionamento com Deus? Você sabia que Deus não força você a nada? Deus não força ninguém a nada. Deus não força você. Deus não força você a amá-lo. O Espírito Santo não te pega a força e traz para a igreja. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele toca, é como se fosse alguém chegando na porta e ele bate no seu coração. E a Bíblia fala que você abrir, ele entra e faz morada. Mas a Bíblia não fala que ele chega e bate o pé na porta, ele arromba, ele faz bagunça lá dentro, não. E ele é muito educado, ele não força ninguém a nada. E Deus não força a gente a nada. E muitos cristãos já confessaram a Jesus, mas não têm o desejo de comunhão com Ele. Muitos cristãos já estão caminhando na igreja, não quer dizer que está caminhando na igreja que é ter comunhão com Deus, é totalmente diferente. É totalmente diferente eu vir nos cultos, frequentar os cultos e ter um relacionamento com Deus. Eu posso estar fazendo tudo isso, estar longe da presença de Deus. E muitas pessoas fazem isso. Eu aceito a Jesus, mas eu não tenho desejo de comunhão com Ele. Sabe o que Deus faz? Deus, Ele respeita. Olha, se você não quer ter comunhão comigo, eu respeito você. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 faz: eis que estou à porta e bato. Foi as palavras de Jesus à igreja. Olha, Jesus está batendo, olha a igreja, Jesus está batendo. Se você abrir, eu vou entrar e fazer morada. Se nós queremos ter uma igreja fervorosa, a igreja precisa orar. Deus não vai chegar perto de todo mundo aqui e falar assim: oh, gente, vem aqui e vai orar. Não. Vamos orar aqui, não. E Jesus, ele já passou aqui na terra. O próprio Deus, ele convidou os discípulos: olha, eles vão ali comigo orar. Em certo momento, ó, fica ali que eu vou ali orar. O Espírito Santo não vai falar, mas ele pode tocar no seu coração. Mas ele não vai pegar você na mão e vai trazer. Mas ele pode falar com você: olha, ore ao Senhor. Vá na oração, vá na vigília. Busque mais a Deus. Porque quanto mais nós oramos, mais a igreja, ela melhora em muitos aspectos. Quanto menos a igreja ora, menos frutífera ela é. Quanto mais ora, mais frutífera ela é.
Mas para isso depende de mim, depende de você. E Deus respeita. Agora, se você não tem esse desejo de orar, de relacionar com Ele de alguma forma, de uma forma mais profunda, peça ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, eu tenho fome. Senhor, eu quero ter mais sede. A minha alma anela pelo Senhor, eu quero ter mais anelo pelo Senhor. Vamos levantar um clamor. Você tem desejo? Peça a Ele, em Salmo 42, versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede. A gente precisa ter sede de Deus, mas parece que aos poucos essa sede vai acabando. De alguma maneira as pessoas não estão tendo sede mais de Deus. A gente fica preocupado com outras coisas, mas de Deus a gente está se afastando cada dia mais. Só o Espírito Santo, irmão, pode gerar anseio por Deus nos nossos corações. E o que eu preciso fazer? Senhor, eu preciso buscar ao Senhor. Eu tenho mais sede, eu quero ter sede, eu quero ter anseio, eu quero me anelar no Senhor, eu quero, Senhor, a Tua presença. E para isso eu preciso me organizar. Porque a gente tem tempo para tudo, meu irmão. Nas 24 horas do dia a gente tem tempo. Mas a gente precisa organizar um tempo do dia. Eu não sei qual o seu tempo, mas nós temos tempos iguais. Eu já falei isso sobre o tempo, sobre o Cronos, que é o tempo de Deus. Mas aí, o que a gente faz? E cada um utiliza o seu tempo da melhor forma possível, mas Deus, irmãos, deu algo que é igual para todo mundo, e é interessante, que é o tempo. Todos nós temos tempos, as mesmas 24 horas. Agora, o que você vai fazer com esse tempo? É que a gente tem que definir. O que a gente vai fazer nesse tempo? A gente tem que nos organizar. Organize seu dia. Organize o seu dia priorizando a Deus. Eu quero ter mais experiência com Deus. Então organize o seu dia dando prioridade a Deus. Separe alguns momentos do seu dia que vai negociar, que você não vai negociar o seu tempo. Pode bater lá na porta do seu quarto: olha, já avisei para todo mundo da minha casa que esse tempo é o tempo com Deus. A não ser que é uma coisa muito grave, vocês me chamam, mas esse tempo é o tempo que eu tenho com Deus. Você tem esse tempo com Deus? Eu não sei qual horário. Tem gente que acha que Deus só escuta as orações de madrugada. Eu não sei onde que tira isso. Olha, com a oração de madrugada Deus responde mais rápido. Nunca vi isso também. Na Bíblia não. Meus irmãos, Deus não está pegado a tempo, horário. Deus é Deus, amém? No planeta Terra são quase hoje 8 bilhões de pessoas. Se as 8 bilhões de pessoas estivessem orando ao mesmo tempo, Deus escuta cada uma delas separadamente e responde cada oração. Deus é Deus. Para Deus não existe dia, noite, de manhã. Correto? À tarde. Para Deus não existe esse tempo, irmão. Para nós sim. Para Deus não. Deus é atemporal, Ele não está pegado ao tempo. Em qualquer horário que eu oro, Deus, Ele responde a minha e a sua oração. Agora, se Deus tocar no seu coração, fala assim: Senhor, eu vou orar 3 horas da manhã, irmão, amém. Deus vai te abençoar. Mas não coloca na sua ideia que Deus só vai atender sua oração de madrugada, não. A oração pode ser qualquer hora. Não fique esperando para orar de madrugada, e se você não vai orar, então crie um horário, tempo para com Deus de manhã, no horário que você pode, 10 minutos, se é 10 minutos, eu tenho aqueles 10 minutos de prioridade com Deus. Se é 5 minutos, 5 minutos de qualidade para com Deus. Comece a orar 20 minutos do dia, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos à noite. Comece a oferecer as primícias para Deus. O que é primícia para Deus? Primeiro tempo do dia, quando eu acordo, o que eu tenho que fazer? Oferecer a Deus. Primeiro tempo do dia. Mas Senhor, eu acordo já o tempo de eu ir para trabalhar. Acorda 5 minutos antes. Primeiro do dia, eu ofereço ao meu Deus. Mas o tempo que a gente leva é tão corrido,
Que a gente mal veste a roupa, já sai, né? Tá igual naqueles filmes que a gente vê, o cara vai para trabalhando, já veste a roupa, sai naquela correria que está atrasado, e sai caindo, acontecendo acidente. Às vezes a vida que a gente leva é desse jeito, a gente não tem tempo para com Deus, e aí quando chega no final de semana no culto, a gente quer desabafar tudo em Deus, e às vezes não dá tempo, porque é muita coisa. Sinto que a gente poderia ter esse tempo todinho durante a semana, e a gente pega a semana toda, aí quando chega no domingo, Senhor, eu pequei isso, a gente nem lembra mais dos nossos pecados, sendo que a gente poderia falar naquela hora, naquele momento, dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, eu pequei, Senhor, eu não posso deixar para amanhã, me perdoa, eu não posso repetir essas falhas. O Salmo 46, versículo 4 e 5, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Romper da manhã, quando eu acordo, primeira coisa que eu faço, Senhor, obrigado. Obrigado por o dia, obrigado por a noite, perdoa os meus pecados. Se tiver um pecado, detalha ele. Senhor, abençoa o meu dia, meu trabalho, até a noite, em nome de Jesus. De repente uma oração curta ali de 5 minutos, mas a prioridade é Deus. Prioridade é Deus. Deus tem rios de bênção para você, amém? Sabe qual horário? No romper da manhã. Fala assim comigo, no romper da manhã. Deus tem bênçãos para você no romper da manhã. Eu não sei até que hora que você dorme. Tem gente que dorme até 10 horas. Eu quero chegar nesse nível, amém? Mas eu não cheguei ainda não. Tem 38 anos, né, a vida toda acordando de manhã. Estudei quase a vida toda de manhã. Eu falei assim, não, agora quando eu ficar de maior, eu vou dormir até tarde. Continuo acordando de manhã. Não cheguei lá ainda não. Irmãos, eu não sei que hora que você acorda, se é 5 da manhã, se é 5:30, se é 4 horas da manhã, mas tira um tempo para com Deus, comece a agradecer a Ele no momento, amém? Aleluia? Mas precisamos buscar a presença de Deus. Deus está no lugar, no santíssimo lugar, Ele já veio, Ele já fez tudo por você. Agora o que eu preciso fazer é buscar a Ele. Eu buscar a Ele. Ah, mas eu já aceitei Jesus, irmãos, esse é o primeiro passo. Agora Ele quer te encher. E para você ser cheio, para eu e você sermos cheios da presença dEle, é preciso de buscar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. De todo o coração. De toda a tua alma, meu irmão, todas aquelas pessoas que buscaram a Jesus, com todo o seu coração, Jesus parou o que estava fazendo, para atender. Essa semana a gente falou nos grupos de crescimento, sobre o cego de Jericó, ele perdeu Jesus na entrada, mas na saída ele ficou mais esperto, né? Pô, perdi Jesus na entrada, mas na saída, de acordo com o texto que nós lemos, que é o livro de Marcos. E ele começou a gritar Jesus, na hora que ele começou a ouvir os barulhos, a multidão começou a passar, e ele ficou sabendo quem é que estava passando ali. O que ele fez? Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perdeu aquela oportunidade, orar. E sabe o que Jesus fez? Tem muita gente aqui, está atrapalhando eu ouvir esse cego me gritar aqui, então a multidão impedindo ele aqui, mas eu estou ouvindo. E Jesus parou, e Jesus era piadista, né? Chegou perto dele e falou, o que queres que eu te faça? Todo mundo sabia o que o cego queria, né, irmão? É ver. Mas o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero é ver. E ele enxergou, começou a ver. E sabe o que aquele cego fez? Seguiu a Jesus. Meu irmão, os seus olhos já foram abertos. Os seus olhos já foram abertos. O que devemos agora é seguir a Jesus.
buscar a presença dEle, querer aprender mais dEle. Os nossos olhos já foram abertos. Às vezes no mundo as pessoas estão cegas espiritualmente, mas nós, os meus olhos, os seus olhos já foram abertos. E o terceiro princípio que eu aprendo: meditar na Bíblia antes de orar. Meditar na palavra do Senhor. Pegar um versículo, ler um texto bíblico. Tem gente que tem aquela caixinha de promessa em casa. Quem tem? Diga amém. Ixi, são poucas pessoas que têm, mas amém. Não é obrigatório ter. Tem que ter a Bíblia, amém? Quem tem a Bíblia em casa, diga amém. Quem tem mais de uma, diga amém. Mais de duas? Mais de três? Opa, mais de quatro? Opa, amém. Aí fala assim: eu tenho uma Bíblia digital, irmão. Tem 30 Bíblias. Uma Bíblia digital, amém. Se ler pelo menos uma, tá bom. Glória a Deus. Em breve nós teremos uma biblioteca aqui na igreja. Nós vamos trazer os livros para cá. Os irmãos terão oportunidade. Às vezes não tem oportunidade de estar lendo em casa, de estar comprando. A gente vai emprestar para você ler em casa. É um sonho meu de ter uma biblioteca. Daqui uns dias teremos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero uma enciclopédia bíblica. Vai lá, pega, lê. Outro dia o Pedro estava perguntando: papai, que mapas são esses aqui? Você quer Ipatinga? Não, meu irmão. Isso aqui é lá, isso é lá em Israel. Ele ficou interessado em ver os mapas ali coloridos. Você não é daqui. Ele estava perguntando se era Ipatinga. Irmão, se Israel fosse aqui, oh, aleluia. Glória a Deus, amém? Tem muitos irmãos aí que não dizem amém não, porque tem uma guerra, né? Irmãos, meditar na Bíblia antes de orar. Essa é a regra que sempre pratico no meu tempo com Deus. Meditar na Bíblia é importantíssimo. Depois que eu li a biografia de George Miller, que ele fez disso uma regra para a vida dele: ler a Bíblia antes de orar. Não é ler a Bíblia toda antes de orar. Se pudesse, amém. Mas ler, meditar. O que é meditar? Pega um texto bíblico e medite: Senhor, fala comigo nesse texto. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você lê aquele texto: Senhor, fala comigo. Aí você começa a pegar, destrinchar aquele versículo ali dentro de 5, 10 minutos e começa a meditar: Senhor, o Senhor amou o mundo. Que mundo é esse? As pessoas. Mas como que o Senhor pode amar as pessoas? As pessoas são más. Mas o amor dele é imenso. O amor dele é incondicional, é o amor ágape, um amor que não pode ser mensurado pelos humanos. A gente não pode amar esse amor 100%, porque a gente tem essa natureza pecaminosa, mas Deus, ele pode amar. E a gente vai estudando ali: Senhor, como é maravilhoso meditar na palavra de Deus. E a gente pega Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas como que princípio é esse? É um princípio de todas as coisas criadas por Deus. E a gente começa a meditar, seja qualquer versículo. De repente o versículo menor da Bíblia, um dos menores, que é Jesus chorou, amém? Quer decorar um versículo, irmão? Amém? Quem quer decorar um versículo? Fala assim comigo: Jesus chorou. Está decorado, você não esquece nunca mais. Depois você procura lá o endereço. Amém? Irmãos, leia a Bíblia, isso nos ajuda a entrar na presença de Deus com mais desejo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente procura entrar na presença de Deus com mais desejo, porque a palavra de Deus gera fome de Deus. A palavra, porque, irmãos, aqui não contém a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus. A Bíblia não contém, não é um livro qualquer. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo ainda hoje. E o mais lido. O mais falado, o mais pregado. E por incrível que pareça, e a pessoa mais falada fala comigo: Jesus. Tem que ser Jesus. Porque a Bíblia é cristocêntrica. Não tem como eu falar de uma mensagem, irmão, se eu falar de Cristo. É um absurdo eu ficar aqui 1 hora pregando e não falar Jesus. Porque as mensagens nossas devem ser o quê? Cristocêntrica. E a palavra de Deus, ela gera fome por Deus. E evita a divagação da mente. E a gente está orando, a gente lê a palavra do Senhor. E Salmo 119, 148 diz assim:
os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Os meus olhos, faz o quê? Estão antecipando as vigílias da noite para meditar na sua palavra. Que bacana, meditar na sua palavra. Aí você pode reparar alguns poucos cristãos que carregam Bíblia hoje. Ah, mas tem a Bíblia digital, meu irmão. Tem a Bíblia digital. Mas é lindo carregar uma Bíblia. Não a Bíblia debaixo do braço, né? Antigamente o pastor Sebastião falava que, na época que ele aceitou Jesus, a pessoa vai lá, já vem um tião lá com uma rapadura debaixo do braço, né? Mas ele sabe muito versículo de cor. Não só carrega, mas a Bíblia está aqui no seu coração. E o salmista diz ainda mais: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que adianta carregar tantas versões se eu não guardo no meu coração? Irmãos, eu tenho que ter intimidade com Deus, mas guardando a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Deus. E guardar no coração, eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Eu tenho que meditar na palavra. Então, meditar na palavra gera em nosso coração desejo de buscar mais em oração. Quarto lugar, disciplina. Disciplina. Depois que você organizou o seu dia e separou o seu tempo para Deus, agora você precisa se disciplinar. Porque, primeiro, nem sempre sua carne estará disposta a buscar a Deus. Isso é uma verdade. E principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que tudo é fácil. Tudo a gente encontra mastigado. A época da tecnologia, nessa época, tem muitas coisas que vai tirar o nosso tempo, que nós não vamos ter desejo para estar com Deus, para meditar na sua palavra. Tem o Free Fire, né, que os adolescentes gostam, é a era do Free Fire. A nossa era, irmãos, na minha época, era o jogo da rua, era o futebol na rua, era o pique-bandeira, era o garrafão, era a queimada, era o vôlei, era a peteca, e por aí vai. Mas agora, era a era da tecnologia. O que acontece? Naquela época a gente juntava para brincar, hoje não, a gente separa para brincar. Sim ou não? O Free Fire, cada um na sua casa, todo mundo joga online. É um joguinho aí de matar um ao outro, tal, que é a coisa toda. E os meninos estão nisso aí. Então, a gente vai no shopping, o shopping é muito mais divertido com a igreja. Sim ou não? Muito mais divertido. Luzes, tudo ali é planejado para você nunca sair de lá. Você gastar o tempo, quando chegar a olhar o horário, você fala assim, meu Deus, já deu 10 horas e eu tenho que ir embora. Você nunca vai chegar num shopping e encontrar o shopping ali com um piso, irmãos, ali com, igual esse carpete aqui. Você vai sempre encontrar o shopping com um piso liso, brilhante, para você andar devagar, para você não correr, para você andar devagar, olhar todas as lojas. Outra coisa que você não vai encontrar no shopping é relógio. Não vai encontrar, irmão. Tem até lojas, tem algumas lojas que os funcionários não utilizam o relógio, para você perder o tempo literalmente lá dentro. Você anda, e quando você olha a hora, meu Deus, já é 10 horas e o shopping vai fechar. É tudo feito para prender você lá dentro, para vender. E aí a gente tem que fazer um monte de coisa, para que as pessoas venham para a igreja e sintam prazer. Você vai no cinema, as cadeiras do cinema são confortáveis, você deita, né? A pessoa que fizer isso aqui na igreja, o pessoal vai dormir. Sim ou não? Com um banco desse jeito a pessoa já dorme. Eu acho incrível. Mas a gente vai ter um banco mais confortável, não para dormir, amém? Eu já dormi muito em banco, irmão. Mas quando eu era pequenininho, tamanho do Pedro, eu ia para a igreja. Não gostava muito. Na época, a gente tem adolescência. Mas ó, você vai dormir no banco, mas você vai. Eu ia, ficava na vigília a noite toda, participando da vigília. Irmãos, eu nunca perdi uma vigília, graças a Deus. Até mesmo dormindo, eu ficava na vigília. Por isso que a gente é do fogo. Amém? Quem é do fogo aqui, diga amém. Aí, ó, falar em fogo, pessoal. Todo mundo dá um aleluia aí. Não perdia mesmo. Porque, irmão, a gente precisa ter disciplina. Primeiro, porque nem sempre sua carne estará disposta a buscar a Deus. Ah, mas hoje
buscar a Deus num frio desse. Eu posso ficar aqui até mais tarde, dormindo, papai? Eu lembro meu pai me chamando para a escola dominical, pode ficar só mais um pouquinho. Aí ficava mais um pouquinho, mas agora chegou a hora, tem que levantar. Rapaz, porque a carne quer isso. Segundo, porque sempre aparece algo querendo roubar a sua prioridade. Eu coloquei até um post aí nos status do meu WhatsApp esses dias. A gente tem que ajudar os nossos amigos. Aí tem gente que está fazendo alguma atividade física, está lá tentando fazer um monte de coisa. Aí o amigo vai lá e chama, olha, vamos lá ter um aniversário, um banquete para a gente ir. Não, ajude, irmão, quem está expondo para você, que está fazendo uma dieta, está fazendo alguma coisa, né? Ajude, porque a carne é fraca para muitas coisas. Amém? Amém, irmãos? A gente deve ajudar, mas aí tem que ter disciplina. E tem gente que não tem. Olha, eu não vou comer isso. Disciplina. Disciplina para o horário. Eu já jantei, eu janto 5h30, 6 horas, já tem 4 anos. Disciplina. Mas se eu falo para você, foi fácil eu fazer isso? Não, meu irmão. Não foi fácil. Não foi fácil. E já determinei, eu não posso passar disso. Nesse peso. Então chega ali, eu faço de tudo, mas não passo. É um peso ideal, é esse peso que eu estou aqui. Que eu já emagreci mais, fiquei feio demais, meu Deus. Mais feio do que eu já sou. Quando a mamãe falou, seu Ed, pelo amor de Deus, não emagrece mais, você está feio demais. Eu falei, mamãe, se a mamãe falou que está feio, várias pessoas falavam, eu não acreditava. Até os amigos falaram comigo. Eu não acreditei, eu falei, não, vou emagrecer mais, quer chegar uns 72, igualzinho que eu casei. Mas aí quando eu cheguei, eu falei, não, realmente eu estou feio, não olhei no espelho direitinho. Falei assim, não, mas tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, a gente não chega. A gente está estudando música aqui, tem as irmãs fazendo aula de canto, mas sem disciplina, não adianta. Tudo na vida é disciplina. É você se disciplinar. Aí se você quer orar ao Senhor, buscar a presença de Deus, e se você cria um horário e não tiver disciplina para aquele horário ali, você buscar a Deus, irmãos, muita gente vai fazer você, vai chamar você para caminhar. Irmãos, quando eu comecei a fazer dieta, irmãos, pensa num ano que teve aniversário de criança, e depois nunca mais teve. Rapaz, o que apareceu de aniversário de criança, docinho, eu olhava aquilo, eu falei assim, meu Deus. Aí eu tolerava a Sandra, falou assim, não sei como é que você aguenta. Eu falei assim, não, mas é disciplina, eu tenho que ir. Depois acabou. Ô irmão, vamos arrumar mais meninos aí, me chama para a festa de criança, tá bom? Porque eu não estou comendo mais não, eu só vou para abençoar, amém? Amém, irmão? Mas eu posso levar alguém que come. Irmãos, em terceiro, porque o próprio diabo trabalha para desviar o seu foco. Essas coisas não, mas para a coisa de Deus, ele vai tirar o seu foco. Vai colocar muita coisa. Vai colocar Netflix, Reels, vai colocar TikTok, vai colocar muita coisa para tirar o seu foco, o foco de Deus, de você gastar tempo com outras coisas. Mas você tem que priorizar. Você pode fazer tudo isso, irmão, mas priorize Deus. Agora você começa a se disciplinar com o seu tempo. Em Lucas capítulo 22, versículo 39. E saindo foi como de costume, fala assim, de costume. Tá fraco, deixa eu ouvir. De costume. Para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Lucas está falando de quem? De Jesus. Quem tinha esse costume? Jesus. Às vezes eu ligo lá para casa de manhã, aí às vezes a minha mãe atende e fala, mamãe, você estava orando? Estava. Ô pai, você estava orando? Estava. É o costume, é o hábito, a vida toda. É o hábito. E se o hábito se tornou o quê? Disciplina. E a gente precisa, aí que a gente vê aqui, Jesus tinha um hábito de orar, um costume, de orar no Monte das Oliveiras. Um costume, um hábito. Então defina o seu hábito. Hábito é o quê? Costume, regra, maneira usual de ser. E Jesus tinha um costume, e ele ensinava os seus discípulos, olha, esse horário, eu vou para o Monte das Oliveiras, e vocês me acompanham. Eu preciso orar. Vai ter hora que eu vou descer, eu vou curar um monte de gente, uma maravilha vai acontecer. Mas esse horário, como de costume, eu estou no Monte das Oliveiras, eu não posso abrir mão. E a gente criou uma regra aqui na igreja, 19h30, no domingo, 19 horas, é o horário de quê? Oração. E a gente não pode abrir mão. É oração.
Aí se você não chega, tudo bem. E a gente tem que priorizar oração. Toda terça-feira, 19h30 até as 20, a gente também ora ao Senhor. É o tempo da gente estar orando, juntos. Às vezes você senta aí no banco, às vezes ora sentado, ora de joelho, ora em pé, não importa. Mas é o horário que a gente está tirando ali para oração. Horário da gente buscar ao Senhor. E as pessoas que estão chegando, as pessoas novas, as pessoas que também estão na igreja, vão entender. Poxa, aquele horário ali é o horário da gente orar. E a outra coisa que a gente precisa ter é o que? Perseverança. Não pare, não desista. Mesmo quando você falhar, não desanime. Poxa, hoje eu não consegui fazer isso. Não desanime, amanhã você volta a fazer. Ah, mas eu perdi essa semana. Volte a fazer semana que vem. Muita gente começa a construir um relacionamento com Deus, mas no meio do caminho para. Deixa eu falar uma coisa para você, não pare. Continue o seu relacionamento com Deus. Irmãos, estou falando aqui algumas dicas, são muitas. Estou falando algumas coisas. Em Gálatas 6, versículo 9, fala assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. E essa regra vale tudo para a sua vida. Não só para ter um relacionamento com Deus, mas para tudo na sua vida. Se você não desistir, você vai permanecer e vai conseguir aquilo que você almeja. Nunca desista. Relacionamento com Deus. Porque a gente só colhe os frutos se nós não desistirmos. Se eu e você continuarmos. E é preciso ter esforço, como já disse, não são todos os dias que acordamos dispostos, irmão, não é todo dia que eu acordo bem, sorridente. Não é todo dia que você vai estar assim alegre, disposto. Sabe, não é todo dia. E esse frio que fez no Vale do Aço me desanimou a correr. Os irmãos sabem que eu corro. Eu gosto de dar uma corridinha. Mas nesse frio me desanimou. Eu já falei com a Sandra, ó, quando o calor voltar, e já está voltando, aos poucos, vamos de novo. Toda segunda, quarta, sexta e sábado de manhã. Quando não estiver trabalhando. Uma corridinha de meia hora faz bem, amém? Amém. Se você não aguenta correr, caminhe. Mas não fique parado não. Faça alguma coisa. Dá uns pulinhos, pula corda em casa. Amém? Tem dia que vamos ter que empregar um esforço maior para vencer o sono. Sim. Tem dia que vai ter um esforço maior para vencer a carne. Aí a biografia de John Wesley diz que ele se esforçava para acordar antes da manhã, todos os dias para orar. Para orar. E quando você lê a história de John Wesley, o que ele aconteceu com a vida dele, você fica assim: Jesus, eu queria que isso acontecesse comigo. Começa a acordar antes das 5 da manhã e orar todos os dias. Creio que não existe um motivo mais nobre que empregarmos esforços, irmãos, do que buscar a Deus. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 11, abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das tuas mãos. A Bíblia diz que Deus abençoa os nossos esforços. Você tem se esforçado em ter um relacionamento com Deus verdadeiro? Sim ou não? Se não, comece a se esforçar em ter um relacionamento com Deus. Ore com vontade. Ore também sem vontade. Leia a Bíblia com vontade e leia também sem vontade. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje, mas eu vou ler assim mesmo. Lê. Comece a ler a Bíblia sem vontade. Busque um tempo de intercessão no seu tempo com Deus. Abre a boca e projetar palavras. Se você pode, no seu tempo com Deus, no seu devocional, comece a falar em voz alta. Comece a declarar. Fique de pé nessa noite. Não espere por outra pessoa. Às vezes eu fico esperando pela Sandra. Não, a Sandra que vai orar hoje. Às vezes fica lá assim em casa. Não, Pedro ora. Não, agora é o Pedro que vai orar. E a gente fica esperando pelo outro. Às vezes o outro não quer orar, meu irmão. Não fique esperando pelo seu esposo. Esposa, não fique esperando pelo seu marido. Filho, não fique esperando pelo seu pai. Busque ao Senhor hoje. Dê prioridade para Ele hoje. Para construir um relacionamento com Deus certo. Algumas dicas que nós podemos recapitular aqui. Desejar um relacionamento com Deus. Organizar-se. Meditar na palavra de Deus e orar. Disciplina, perseverança e esforço. Eu tenho certeza, irmãos, que essa dica vai te ajudar
a se aprofundar no relacionamento com Deus. Poderia falar em outras, mas essas vão te ajudarem muito a ter um relacionamento com Deus. E com certeza o nosso ministério vai ser com mais poder, com mais graça, com mais alegria e com mais satisfação. Feche os teus olhos.